te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Nós vamos compartilhar uma palavra do Senhor. Está escrito no livro de Jó, no capítulo 14, a partir do versículo de número 1. Para você que nos acompanha pela live, envie o seu pedido de oração. Sempre depois da mensagem a gente tem um momento específico que a gente faz oração pelos enfermos, pelas pessoas que estão angustiadas, as pessoas que estão sem saída. No começo do culto a gente começa agradecendo. E se você quer compartilhar uma bênção, compartilha também pela live, a gente vai falar aqui. E quem sabe no próximo culto você vai estar aqui conosco, celebrando o Senhor Jesus, adorando o Deus Pai Todo-Poderoso, sendo agraciado com o Espírito Santo. E um dia também você pode estar aqui ministrando segundo o propósito de Deus. Mas fica aí o convite, não só o meu convite, o convite de toda essa equipe, de todos que estão aqui envolvidos. Né? Você que me vê pela live, você não vê o bastidor e tem pessoas aqui empenhadas, pessoas que oram e desejam o seu bem. Eu quero compartilhar com você o livro de Jó, capítulo 14, o versículo de número 1, diz assim: O homem, nascido da mulher, é de poucos dias, e farto de inquietações. Sai como a flor e murcha, foge também como a sombra, e não permanece. E sobre este tal, abre os teus olhos, e a mim me faz entrar no juízo contigo. Amém? Só até aí por enquanto. Deixa eu ver se eu pego a outra versão. Vou pegar uma outra versão para falar para vocês aqui. Ó. O homem nascido de mulher tem vida curta e passa por muitos desapontamentos e dificuldades. É como a flor que se abre vigorosa, mas logo murcha, seca e vai-se como a sombra que se passa. Não dura muito tempo. É nesse tipo de ser humano que tem os teus olhos. Nada sou, porque me conduz ao teu tribunal para julgar-me. E aí a gente tem um versículo, eu quero fazer um grande salto para o versículo de número 7, que é muito lido, que diz assim: porque há esperança, porque para a árvore há mais esperança, porque se for cortada, ainda é possível que volte a brotar e torne a viver. Eu quero compartilhar com você nessa noite, da palavra de Deus, a fragilidade do ser humano. Como a gente leu no versículo 1, o homem nascido de mulher, ele tem uma vida curta e passa por muitos desapontamentos e dificuldades. Ou seja, nessa terra, a nossa vida é tão passageira, é como se fosse um breve sopro. Se uma pessoa chega a 120 anos, ela teve uma extensa longevidade maior do que a maior parte da população mundial. E para alguns essa longevidade são dores, são pesar, e para outros eles conseguem chegar com ditosa velhice, ou seja, com saúde. Mas a nossa vida, de certo que ela é muito frágil, é como um sopro. Para quem ainda não conhece, o livro de Jó fala de um homem servo de Deus, temente a Deus, que sofreu de repentino assim vários ataques consecutivos, a morte dos filhos, a perda dos seus bens, e foi perdendo um após o outro, e foram uma sequência de más notícias, até o ponto de, depois de tudo, ele ficar enfermo, e ter uma enfermidade que não era só aquela interna, porque às vezes a pessoa tem um mal que é interno e ninguém vê. Às vezes ela sorri e a enfermidade está dentro dela, mas ninguém percebe. Não, a enfermidade dele era visível. Ele teve como úlceras na pele, como câncer de pele. E era uma ferida tão extrema que a palavra do Senhor declara que ele coçava com uma telha. Ou seja, com um caco de cerâmica ele coçava, porque aquilo gerava uma coceira intensa e o incomodava. E era um sofrimento muito grande na vida desse homem. Então ele vem cá e escreve no capítulo 14, que os dias do homem são poucos.
que o homem é frágil e que ele passa por muito desapontamento, muita inquietação. Ou seja, nós somos limitados. Nós temos as nossas mazelas, nossas falhas, as nossas dores. Às vezes nem chegamos a certa idade, já começamos a sentir a dor em uma parte do corpo. Tem pessoas que para o resto da vida carregam uma sequela, porque somos frágeis. Todos nós somos frágeis. E nessa nossa fragilidade nós precisamos de proteção. Sabe quando a gente verifica no reino animal que nasce um animal qualquer, se nasce um gado, se nasce um cachorro ou um gato, logo aquele animal sai da mãe dele, ele já vai para o chão. E daí a pouco ele tem que se levantar, porque senão ele vira presa. Ele é mais robusto do que a gente. O ser humano nasce, é preparado um local. Hoje, no nosso tempo, tem essa tecnologia, mas antigamente também não era de qualquer forma. Mas se enrolava o recém-nascido, limpava o recém-nascido, embrulhava o recém-nascido. Ele demorava uns dias para abrir o olho, né? Hoje a criança já nasce com o olho aberto. Mas demorava alguns dias para abrir o olho, tinha todo um cuidado com o umbigo da criança, para não infeccionar, para cair o umbigo. Era todo um zelo por causa da fragilidade. Por causa da fragilidade. Então os nossos dias nessa terra são passageiros. Esse corpo que nós temos aqui, ele suporta um certo tempo, mas depois já não suporta mais. Você vê que tem pessoas, e isso estava sendo falado em conversa informal antes do culto, e me lembra, algumas pessoas têm uma resistência maior do que outras. Algumas pessoas conseguem manter a saúde um pouco mais do que as outras. E mesmo assim, também eles são passageiros nessa terra. Também eles são frágeis nessa terra. E aí, nesse pouco tempo que a gente tem aqui, por que nós viveríamos cheios de inquietações? O tempo hoje é um tempo muito corrido, e o ser humano imagina ter, possuir, adquirir, sonha com isso. E às vezes ele se mete em loucuras pelas coisas que ele anseia, que ele coloca como sonho dele, como propósito do coração dele. Ele se submete a situações que prejudicam o seu coração, que talvez prejudicam a sua índole, que vão fazer ele perder o contato com o Criador. E talvez essa pessoa nem teve um contato, mas começa a se distanciar por causa dessa frágil vida passageira, e a pessoa tem que lutar ao máximo, e ela vai viver como se não houvesse amanhã. E talvez o termo fique ambíguo, porque a gente não sabe do amanhã. Mas o nosso amanhã é Cristo. Então nós fazemos o melhor em Cristo. Mas não entramos em situações loucas e nocivas para o homem. A gente não fica aí quieto com o que a gente vai ter no amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. O amanhã é dele. E a nossa alma passageira. E a nossa vida pequena, simples e frágil. Para quem a gente tem preparado a nossa alma? Para quem a gente tem preparado o nosso ser? É um tempo de inquietação, e talvez a gente comece a correr atrás do vento. Ou seja, não vai dar em lugar algum, e nunca vai alcançar o vento. Precisamos sim entregar a nossa vida àquele que pode fazê-la permanecer pela eternidade. Mas para isso, eu tenho que olhar para dentro de mim mesmo. Reconhecer o quão pequeno e insignificante eu sou, diante da grandeza desse Deus poderoso e tremendo. E me humilhando debaixo das mãos dele, pedir o seu perdão pelos pecados que eu cometi, pedir o seu favor para me ajudar no dia de amanhã, no momento de angústia, de dificuldade, no momento que eu preciso ter força, porque em nós mesmos a gente não tem. Às vezes o homem é soberbo e orgulhoso. Eu consigo, eu faço, eu posso. E quanto na verdade não é.
quanto na verdade a nossa vida, sabe, é um sopro tão passageiro e rápido, que basta uma simples situação para que a gente se vá. A Bíblia conta a história de um homem que teve uma farta colheita e ele depositou toda a sua segurança na sua colheita. Falou: vou derrubar esses celeiros, construir celeiros maiores, e aí a minha alma vai folgar, vai ficar tranquila, eu tenho bens. Quantas pessoas eu e você já vimos na própria palavra de Deus, que gastaram os seus bens, gastaram tudo o que tinham, para sentir o afago no coração, de ter a cura, sentir o seu corpo saudável, porque viam a vida se esvaindo, viam a vida acabando mais rápido do que o que é comum, e mesmo assim a sua riqueza, o seu poder, a sua eloquência, não pôde lhe garantir o amparo que ele precisava. Foi assim com a mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, gastou tudo que ela possuía, e mesmo assim não pôde ser feito nada por ela, a não ser no dia que ela creu no Senhor Jesus, que ela se humilhou, abaixou, arrastou e pegou na orla do seu manto, e na mesma hora ela foi sarada. Na mesma hora, tudo aquilo que ela estava sentindo saiu dela. Ei, nessa nossa vida passageira, tem muitas mazelas que vão sair quando a gente segurar no manto de Cristo, quando a gente segurar na sua palavra, quando eu e você decidimos ter uma mudança de atitude, uma mudança de caráter, uma transformação através da Escritura Sagrada. É mergulhar na Escritura Sagrada. E por que eu falei do versículo de número 7 que diz: para a árvore há mais esperança? Quantas vezes no passado eu já vi esse versículo e eu comparei comigo? Porque fala palavras bonitas aqui, olha: para a árvore há mais esperança, pois se for cortada, ainda é possível que volte a brotar e torne a viver. Ainda que as suas raízes envelheçam e o seu tronco morra no chão, basta um pouco de água e ela revitalizará e produzirá novos frutos, novos ramos, como se fosse planta nova. Muitas vezes eu tomei esse versículo como se fosse eu, vou me renovar como planta nova. Outras versões da Bíblia falam ao cheiro das águas. E a gente toma para a gente que a gente vai ser renovado como planta nova. Mas aqui a Bíblia não está falando isso. No versículo 10 ela diz: todavia, quanto um ser humano morre, tudo se encerra. Morremos e o nosso corpo se desfaz. Logo depois do último suspiro, nessa terra, para onde vai o nosso espírito? Ou seja, aqui Jó está mostrando que o ser humano, ele tem uma escolha em vida. É quando você está vivo que você pode escolher servir e seguir a Cristo Jesus. Mas quando morre, já acabou, você não pode fazer mais nada. E aí ele mostra que uma planta, uma árvore, quando ela é cortada, mesmo que ponha um pouco, ela pareça que esteja no pó, morto o tronco. Você põe um pouco de água, ela torna a viver, mas o ser humano não. Não é assim o ser humano. A escolha que eu e você temos é agora. O momento de Deus para nós é agora. É hoje. É optar por ter uma vida com Cristo e se arrepender. E mesmo você se arrependendo, vai acontecer de um dia ou outro, talvez você tropeçar e cometer, e errar o caminho e cometer um pecado. Mas converta-se. Arrependa-se do pecado. E volte a Cristo. A Bíblia fala sobre santidade, que é uma pureza, que é uma dedicação contínua. E a cada dia a gente precisa se aproximar dele em santidade. Mas quando eu falei desse verso, onde compara como a árvore, não compara o homem como a árvore, mas a Bíblia tem outros textos que fazem a comparação do homem como uma árvore, ainda viva. Essa aqui de Jó 14, ela foi cortada.
Mas no Salmo de número 1 diz que aquele que se afasta do caminho dos pecadores, não se assenta nas rodas dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite, esse é como uma árvore plantada junto a ribeiros. Ou seja, é uma situação diferente para a pessoa em vida que tomou a escolha de um caminho. A pessoa descrita no Salmo de número 1 é a pessoa que escolheu a santidade, se afastou do caminho dos pecadores, não se assentou na roda dos escarnecedores e nem andou segundo o conselho das pessoas ímpias. Sabe aquela pessoa que te aconselha a se vingar, ele te fez mal, você não pode deixar isso barato. Não escute o conselho dos ímpios. Aquela pessoa que se assenta a maldizer a todos, não se assente na roda dos escarnecedores. E se os ímpios estiverem fazendo, as suas malícias, não vai pelo mesmo caminho que ele. É em vida que você tem essa oportunidade de escolher. E também não é só fazer essa escolha, é meditar nessa palavra. O que faz o cristão ficar firme é a palavra de Deus. Então escolha se afastar do mal e escolha firmar na palavra de Deus. E aí sim, a Bíblia te compara com uma árvore plantada junto ao ribeiro, ou seja, você tem sustento 24 horas por dia. Diz a Bíblia que essa árvore dá o fruto na estação própria, ou seja, você vai frutificar estando firme no Senhor, estando justamente conduzido pela palavra dele, você vai dar frutos. E ela também diz que as suas folhas não caem. As suas folhas não caem. Ou seja, você vai ter vigor, você vai estar firme. Mesmo que você tenha uma fragilidade no corpo. Eu conheci no bairro onde eu morei e muitos anos depois eu vi uma missionária numa igreja que eu congreguei. E ela é uma mulher frágil, acho que mais baixa que a minha esposa e cheia de limitação. Mas ela tinha vigor para pregar o evangelho. E eu me recordo que ela foi ao Haiti, evangelizar no Haiti. E por incrível que pareça, ela foi compartilhar com as pessoas da igreja uma refeição que é feita no Haiti. Uma bolacha, né, na linguagem aqui, na linguagem do mineiro é um biscoito. Um biscoitinho que era feito para as crianças no Haiti, para eles não passar fome. Era feito de farinha com argila. E a gente comeu aquele biscoito, e ele não tinha gosto de farinha, ele só tinha gosto de barro. Era tudo que as crianças tinham para comer, era o que os missionários tinham para comer. E mesmo nessa limitação, eles tinham vigor, porque quem os sustentava era o Cordeiro de Deus. É o Deus Pai Todo-Poderoso que os sustenta. Por isso que Paulo fala que sabia ter abastança, como sabia padecer necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas o dia de escolha para mim e a sua vida é agora. A árvore de Jó 14 foi cortada como árvore. O homem em Jó 14 morreu e acabou o tempo. Mas o homem Salmo de número 1, esse se renova pela palavra de Deus. Esse se transforma pelo vigor que tem na palavra do Criador. E aí eu quero compartilhar com você, no livro dos Salmos, mais uma comparação que o Senhor faz com a árvore. O Salmo de número 92. Deixa eu achar a referência aqui. De número 92, no versículo 12. Diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Sabe o que a Bíblia está falando?
E deixa eu continuar, verso 13. Plantados na casa do Senhor, florescerá nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice, cheios de seiva, viçosos, produzirão muitos frutos para proclamar que o Senhor é justo, Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Então está vendo novamente a Bíblia fazendo uma comparação com a árvore, e agora sim comparando o cristão, o servo de Deus como a árvore. Diferente de Jó 14, que está falando de uma árvore, simplesmente da árvore, não está comparando ela com o homem. Mas aqui é uma comparação para mim e para você, dizendo que se a gente for justo, nós vamos florescer como a palmeira, como vamos crescer como o cedro do Líbano. Aonde? Na casa do Senhor, na palavra do Senhor, na presença do Senhor, seja no templo, seja no monte, seja no seu quarto de oração, mas você vai crescer, vai ser firme. E é interessante a comparação da palmeira, porque a palmeira é uma árvore de muita resistência, e quando vem o vento, ela verga, mas ela se mantém firme. O cedro também é outra madeira de muita resistência. Ou seja, quando eu e você decidimos ter uma vida justa, a Bíblia diz que nós vamos crescer firmes na presença de Deus. E Deus já te faz firme porque você vai sofrer ataques de pessoas e ataques do mal. E às vezes você vai sofrer por talvez uma enfermidade, talvez uma angústia, uma porta que se fechou, um infortúnio no coração, um momento de desespero. Talvez vai ser isso. Mas a Bíblia, ela diz que plantado na casa do Senhor, na presença do Senhor, você vai permanecer firme, de pé, fiel. Fiel. E aí ela nos traz uma promessa: mesmo na velhice, cheios de seiva, viçosos, produzirão muitos frutos. Sabe, querido que me acompanha pela live, né? A gente tem um ancião aqui, um homem que é abençoado demais, o irmão Nelson. É um senhor, sabe, já bem senhor, de muitos anos de casado. E alegro-me no Senhor de ter o privilégio de conhecer esse homem, porque ele dá fruto. Mesmo na velhice, ele continua dando fruto. E ainda vigor físico. Teve um dia que a gente foi fazer um culto da fogueira e esse senhor, ele correu e eu fiquei envergonhado. Como ele correu, eu falei, eu não estou aguentando isso. E eu sou bem mais novo. Então, meu querido, há uma promessa do Senhor para mim e para você, que mesmo nessa nossa vida passageira, mesmo nessa nossa vida curta e frágil, a gente pode ser forte se a gente estiver firme em Deus, se a gente se apegar a Deus, mesmo que os outros digam o contrário, mesmo que zombem de você, que escarneçam de você, que falem que você é louco, sabe? A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Às vezes, nós, pequenos e frágeis, insignificantes, vamos impactar a vida de pessoas através do testemunho. Se você ainda não se decidiu, se você ainda não abriu o seu coração para Cristo, no livro de Romanos diz que se com sua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você vai ser salvo. E você pode muito bem na sua casa, muito bem na rua, falar: Senhor Jesus, eu confesso que Tu és o Senhor, entra no meu coração, muda a minha história, eu não quero mais viver no pecado, eu não quero ser dominado por vício algum, eu quero ter vida nova contigo, eu quero ser, como a Tua palavra diz no livro de Salmos, firme como o cedro, firme, florescendo como a palmeira, na Tua presença. E tudo isso para quê? Finalizando no verso 15, para anunciar que o Senhor é reto. Não tem Deus como o Senhor. Não há Deus fora de nosso Deus. Só Ele é.
e Ele é reto, é puro e é justo. E Ele te deu esse presente, a vida. E você pode gastar a sua vida como você quiser. Mas se você optar por viver aquilo que Ele tem para você, Ele tem mais do que você tem agora. Ele tem uma vida eterna de deleite junto a Ele. E o Apocalipse diz que vai ser um tempo que Ele vai enxugar toda lágrima dos olhos. Imagina um tempo que não vai ter dor, não vai ter incerteza. Você não tem que ficar preocupado se o despertador tocou e você dormiu demais e perdeu o horário e vai descontar o seu salário. Ou você não vai sair à noite em algum lugar e está preocupado com o perigo daquela região. Não! A Bíblia diz que o reino de Deus é um lugar sem preocupação. Você vai desfrutar do melhor na graça do Senhor Jesus. Amém? Essa é a mensagem que eu queria trazer nessa noite para mim e para a sua vida. E eu vou ver aqui com meus queridos, tem algum pedido de oração? Alguém enviou? Porque se tivesse, você enviou o seu pedido, nós vamos orar por você. E eu vou convidar o diácono Rafael para fazer uma oração do coração dele. Aquela oração que ele vai tirar lá do centro do coração dele, aquilo que ele pede para ele, que ele deseja de bom para ele, que a Bíblia fala assim, faça aos homens aquilo que você quer que eles vos façam. E ele não deseja o mal para ele. Está vendo ele aqui alinhadão? Ele deseja ficar bonito, ele deseja ficar saudável, ele deseja a presença de Deus transbordando nele, então ele vai orar por você para que isso aconteça na sua vida, para que você seja curado, em nome de Jesus. Ele já vai começar a orar aqui, se tiver algum pedido, depois a gente vai citar o nome, tá bom? Deus te abençoe. Glória a Deus. Ainda colocamos em oração a família do pastor Marcelo, né, que está vendo o luto da mãe dele, o irmão Luiz. Eu não vou recordar o nome agora, mas teve um paciente hoje que veio falar comigo que ele usa a sonda e a sonda vive saindo e ele não aguenta mais usar essa sonda. E a cada vez que ele vai no médico, ele acha que ele vai tirar a sonda, não tira. E eu falei para ela assim, eu creio que Jesus pode, vai fazer. Tem algum pedido de oração, Josué? Não? Neste momento, deixe você à vontade em sua casa. Se quiser dobrar os seus joelhos, fechar os seus olhos, é você com o Senhor. Na Bíblia diz que um centurião muito poderoso tinha um servo que era o mais querido dele. E ele sabia que Jesus passava por ali. E ele não se sentia digno, ele mandou um outro servo falar com Jesus. Eu tenho um servo enfermo e está quase morrendo. Mas Senhor, eu não sou digno de receber em minha casa, em minha morada ou em meu teto. Mas dizei uma só palavra e meu servo será curado. E o servo de Jesus disse que em Jerusalém não existia nenhuma outra fé que nem a dele. E o servo foi curado. Neste momento é você e Deus. Coloque para Deus o que você precisa. Seja financeiro, seja a cura de um familiar, seja uma batalha espiritual na sua casa. Eu estarei orando aqui, mas é você e Deus aí. Porque Jesus pode fazer. Jesus ainda faz milagres. Oremos. Soberano Deus e amado Pai, Senhor Jesus, entra na casa desta pessoa neste momento, Pai. Senhor Jesus, eu não sei o que ela está passando, mas o Senhor sabe, Senhor. O Senhor sabe, Jesus, quantas lágrimas escorrem nos olhos dessa pessoa, Pai. O Senhor sabe quanta angústia, Pai. O Senhor sabe, Senhor Jesus, muitas das vezes ela não vê saída na sua vida. Ela se vê presa numa situação, Pai, aonde ela não vê mais saída para ela. Mas o Senhor é o Deus que traz saída para todas as coisas, Pai. Entra, Senhor Jesus, na casa dessa pessoa, Pai. Pai, coloque a sua cabeça em seus ombros, em seu colo. Ouça a sua oração, Pai. Em nome de Jesus, Pai, entra e dê toda a libertação. Que todo espírito de aprisionamento, que todo espírito que venha impedir a pessoa de se vir ao Senhor, que caia por terra agora. Porque o teu sangue derramado na cruz tem poder. O teu sangue, Pai, tem poder de nos dar cura. O teu sangue que pode, Senhor Jesus, que nos dá livramento, que nos dá libertação, Pai. Senhor Jesus,
Abençoe, Pai, console a família do pastor Marcelo, Pai, Luiz, seu filho, e todos os familiares, Senhor Jesus, dessa perca que teve. Abençoe aquele paciente, Pai, que na próxima consulta, Jesus, eu creio que o médico vai falar assim: chegou a hora de tirar essa sonda. Não só ele, mas todos os pacientes do hospital, Pai. Venha restaurar a saúde, fazer milagres, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Senhor Jesus, entra em cada internação, nas UTIs. Venha manifestando o Seu poder, Pai. Venha trazendo, Pai, esperança no coração que está desesperançado. Senhor Jesus, venha trazer renovo para as almas, Senhor Jesus. Pai, eu clamo a Ti pelo nosso Brasil, Pai. Abençoe os governantes, independente do partido. Abençoe o ser humano que está no comando. Pai, oro pela nossa cidade de Botucatu, nosso prefeito e vereadores. Todas as pessoas que comandam essa cidade, Senhor Jesus. Pai, abençoe cada um e sua família, Pai. Que venha da sabedoria para tocar nossa cidade, Senhor Jesus. Livre Botucatu de todo mal. Senhor Jesus, é o Senhor que está na frente de nossas vidas, Pai. Se o Senhor não estiver na frente da nossa vida, nós não aguentamos. Muitas das vezes, Pai querido, não aguentamos essa carga. Mas o Senhor diz a sua palavra: dá aqui o teu fardo, porque eu estou dando o meu que é leve. Hoje, meu filho e minha filha, você que está aqui na live, dá o teu fardo aqui, porque eu estou colocando o meu. O meu fardo é leve, o meu fardo tem paz, meu fardo traz tranquilidade, meu fardo tem esperança. Meu filho e minha filha, eu venho dizer nesta noite, se você está precisando de minha restituição financeira, busque a mim, como diz, buscar primeiramente o reino de Deus. Aos poucos eu vou suprindo o que você está precisando. Se é cura, meu filho e minha filha, eu estou entrando na tua casa e restituindo sua saúde. Senhor Jesus, Pai, eu oro pela nossa igreja, Comunidade Livre. Que o Senhor venha abençoar todos os departamentos, Pai. Desde o louvor até a pregação, até o pessoal da portaria, do som, a dança, todos os ministérios, Pai. Livre-nos de todo mal, Pai. Nos dê sabedoria, a sabedoria verdadeira, a sabedoria, Pai, que vai nos trazer o discernimento do que fazer, Pai. Toque essa igreja, Pai. Abençoe o nosso pastor Josué, a Raquel, sua esposa, nossa pastora. Que o Senhor venha, Pai querido, cuidar da saúde deles. Senhor Jesus, que o Senhor venha normalizar a pressão do nosso pastor, quebrar todo impedimento. Que o Senhor Jesus, o Senhor é Deus, não só da nossa igreja, mas sim também do nosso pastor. Restitui a saúde, Pai. Que nós possamos, Senhor Jesus, lá fora, podermos fazer como Paulo nos ensinou, sermos imitadores do Senhor. Que as pessoas possam olhar para nós e ver o Senhor através de nossas vidas, nossas atitudes. E quando o inimigo se levantar contra nós, o Senhor vai falar para ele: aqui não, a meu filho aqui, minha filha aqui. Abençoe nossos jovens, nossas crianças nas escolas. Que quando os nossos pais não estivermos perto, Senhor, que o Senhor venha acampar anjos em sua volta. Proteja-nos, livre de todo mal, Pai. E dê para eles, Pai, o discernimento, para que eles possam prosseguir, Pai, nos caminhos do Senhor. Pai, eu te agradeço, porque apesar das lutas, estamos firmes e fortes em pé, como disse a palavra, como árvores. Porque a partir de hoje, Pai, o irmão que está assistindo a live, ele vai enraizar no Senhor, e ele vai ser árvore que vai dar frutos. Abençoe, Pai, e nos dê o resto de semana tranquila, um final de semana abençoador, e que possamos, Senhor Jesus, adorar o Senhor de todo o nosso coração, e que possamos ser lá fora a resplandecência do seu amor, que as pessoas possam enxergar o seu amor através de nossas vidas. Alcance almas, Pai, desde aquele mendigo lá na rua até o rico, e que nós possamos adorar o Senhor todo o nosso coração. É o que eu te oro, eu te agradeço, te peço, te louvo, te adoro e te glorifico, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, os presentes, e você que nos acompanha pela live.
Receba essa oração, receba a graça de Deus. Pode se comunicar com a igreja através dos canais da igreja. Deus te abençoe. Você é nosso convidado, as portas estão abertas. Venha nos domingos. Conheça o nosso pastor Josué, uma bênção de Deus. Você vai gostar de conhecê-lo, de conversar com ele, de se aconselhar com ele. Em nome de Jesus. A Bíblia diz no livro de Números 6, 24, 25 e 26, como o Senhor ensinou Moisés e Moisés a Arão sobre como abençoar os filhos do Senhor. E a palavra do Senhor diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.